Joyce, você pode explicar como que a sua visão sobre empoderamento ela é diferente daquela que muitas vezes é vendida pela indústria musical, a indústria cultural e a indústria do entretenimento como um todo? Claro. O empoderamento, ele pode ter dois momentos, né? E aí acontece a confusão com a palavra. Quando você pensa no idioma norte-americano, no idioma inglês, você tem o empowerment. Para eles tem um significado um pouco duplo, né? E a gente acabou absorvendo um pouco isso também. Então, para eles, ao pé da letra, empoderamento é dar poder, né? Ou fazer a pessoa ficar mais poderosa. Só que o empoderamento é um conceito, acaba se transformando num conceito que vem no bojo das discussões sobre as questões sociais, sobre as desigualdades sociais, que forma grupos minoritários, né? Grupos que têm menos acesso às benesses e às legislações, que diz, por exemplo, a Constituição, por exemplo, diz que somos todos iguais, mas a gente não é tratado todo mundo da mesma forma, não tem todo mundo o mesmo acesso, né? Então, o empoderamento, quando ele vem como um conceito da área social, das ciências sociais, ele vem justamente para fazer com que a gente reflita sobre as relações de poder. Né? O que é o poder para a gente? Como que o poder se articula? Por que a gente pensa que o poder é dessa forma? Como ele poderia ser algo que favorecesse e não que engrossasse, né, as desigualdades? Né? E também o empoderamento dentro desse escopo, ele vai falar sobre um trabalho que é um processo lento e gradual, simultâneo, entre 4 frentes que constitui a nossa base como ser humano. Né? Então, quando você pensa no ser humano, você tem a questão cognitiva, né, que a gente precisa estudar, aprender, fortalecer o intelecto. A gente tem a questão psicológica, como é que a gente lida com as angústias da vida, as angústias que surgem das relações e da nossa relação com o meio também. A gente tem a questão econômica, porque nós vivemos uma sociedade capitalista, não dá para fugir disso, embora a gente possa e deva refletir sobre como isso está muito na base das desigualdades que a gente precisa combater. E tem a questão política, né? Não política estritamente institucional, né? Do parlamento, dessas coisas, partido e tal, mas a política como um todo. A nossa vida é política, a gente faz política o tempo inteiro. Mesmo quando a gente não está achando que está fazendo política, a gente está de alguma forma. Então, a política é uma vivência constante na vida da gente. Então, o empoderamento ele vai trabalhar porque os grupos minoritários eles acabam sofrendo perdas nesses 4 elementos. E isso os enfraquece como pessoas, e esse enfraquecimento como indivíduo, como pessoa, vai proporcionar um enfraquecimento do grupo onde ele está inserido, que já está marcado pelas desigualdades. Então, a indústria artística, musical, ela usa empoderamento, ela pega um pouco de cada coisa, né? Ela pega o empoderamento no sentido de fortalecer pessoas e pega o empoderamento no sentido social, porque é onde vai fazer mais sentido. Né? E isso acaba viabilizando uma confusão que mais atrapalha do que ajuda, porque as pessoas acham que empoderamento é cantar uma música onde você fala que tombou todo mundo, né? Ou colocar ou ficar parecido com a Beyoncé, ou coisas do tipo, e não, na verdade, isso pouco influencia nesse trabalho de empoderamento. E tem algum viés em relação à estética e à arte que se alinham mais com a visão que você tem em relação a essa noção de empoderamento? Tem muito. Né? Quando eu falo no livro sobre a questão psicológica, eu enfatizo mais a questão estética. Porque a estética ela foi, ao longo da história, se encaixando como uma tecnologia de opressão. Né? Sobretudo quando você pensa na questão de gênero, né? Nas interseccionalidades, né? Quando você quer se construir um padrão de beleza que é eurocêntrico, e mesmo sendo eurocêntrico, ele é impossível de atingir. Então, todas as mulheres, sejam brancas, negras, indígenas, muçulmanas, asiáticas, enfim, todas as mulheres acabam sofrendo de alguma forma danos psicológicos porque perseguem esse padrão que elas nunca vão se encaixar. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que a Gisele Bündchen é esse padrão, mas, na verdade, por mais que ela se aproxime desse padrão, ela não é exatamente esse padrão, né? Por isso que é uma ideia opressora. Então, tem tudo a ver com a questão estética. E a arte, nesse sentido, ela entrou de uma maneira frontal, né? Porque a gente tem, ao longo da história aí, né, sei lá, os movimentos artísticos trazendo padrões de beleza e dizendo, olha, é só isso que vale, né? E a arte,
que a gente conhece, que é tida como erudita, ela parte da Europa. Sim. Né? Que é esse centro de articulação das desigualdades, falando assim, cognitivamente. Né? Então, ela pauta esse padrão. Então, quando você vai analisar a arte, por exemplo, você vê um potencial de representação dos grupos excluídos, dos grupos marginalizados, né? Mas isso é usado também de uma forma que fragiliza, que animaliza muitas vezes, invisibiliza, né? Então entra muito nesse escopo, assim, pensar em empoderamento nessa seara da arte, da produção artística, é principalmente ser decolonial. Tentar fazer com que as pessoas se voltem para a arte do lugar onde elas nascem, a arte como uma informação do meio onde elas vivem, a arte como um resgate das características humanas que elas têm, mas um resgate bacana, assim, que seja fortalecedor e não que te coloque assim, naquela condição de eu nunca vou ser desse jeito, nunca isso vai acontecer comigo.